Olá, bem-vindo ao videocast Resistências. Aqui nós falamos sobre educação permanente em saúde e seu potencial de transformação na vida das pessoas. Estamos aqui com Ana Cristina, que é policial penal do Complexo Penal Mário Negócio Feminino. Bem-vinda, Cristina. Obrigada. Cris, queria que você começasse compartilhando um pouco da sua experiência de trabalhar no sistema prisional e quais são os desafios que você vivencia, né, nesse contexto. Olá, eu sou Ana Cristina, sou policial penal há 15 anos. Nesses 15 anos de carreira eu já tenho passado por diversos setores no sistema penitenciário, desde o setor administrativo até o operacional. Nos últimos 7 anos eu estou no setor operacional, lidando diariamente com as demandas das internas, como educação, saúde, né, o dia a dia mesmo delas. E aí, dentre todas essas postos que eu venho ocupando nos últimos 7 anos no setor operacional, eu tenho passado pelo dia a dia delas na educação, na sala de aula. E dentre todos os projetos educacionais que nós tínhamos o AvaSUS, que eram esses cursos online da UFRN, direcionados às internas, que eu participei. E nesse cotidiano, né, de trabalho já de 15 anos, quais são os maiores desafios que você vê assim, nessa questão relacionada à saúde no sistema prisional? Os maiores desafios que nós temos enfrentado, principalmente nos últimos 2 anos, foi com relação à questão da saúde mental delas. Porque nós temos percebido que há uma crescente demanda por medicamentos, as idas ao psiquiatra estão mais frequentes, a demanda por medicamentos está maior, então está cada vez mais aumentando a quantidade de medicamentos que elas estão fazendo uso, principalmente no último ano. Trazer agora um pouco da sua experiência, que você pôde acompanhar, né, a implementação de um curso que visa justamente compartilhar conhecimento, enfim, promover a educação em saúde no sistema prisional, que foi o curso Conversando com Pessoas Privadas de Liberdade. Inclusive, parte desse curso foi gravado aqui no Complexo Penal, né, Mário Negócio, em que os internos e as internas puderam também tirar dúvidas sobre saúde. Então, foi um curso que, posteriormente, veio a ser acessibilizado aqui também. Você acompanhou em alguns momentos, né, a implementação desse curso. Queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, de como foi, o que é que você percebeu enquanto policial penal que estava nesse contato mais direto, né, com as pessoas, com as mulheres que são internas, em relação a esse curso, né? Como que foi para você a sua percepção dos efeitos dele na vida dessas pessoas? Bem, nós acompanhávamos, né, o curso semanalmente, porque como é regime de plantão, não era um acompanhamento diário, mas o que eu percebi, que quando elas fizeram esse curso, elas estavam mais envolvidas com tanto a questão da saúde no sistema, a questão da disciplina delas, entender melhor o papel do policial penal no dia a dia, né? Que entender melhor que o policial penal era um canal entre a sociedade e elas, uma forma também de ajudar na ressocialização, não só na ressocialização, mas também nesse aspecto da disseminação da saúde, né, dos programas de saúde. Um aspecto interessante também que o curso trouxe é que, para além dele ser pensado para as pessoas privadas de liberdade, era também direcionado para os profissionais que atuam no sistema penitenciário, né? Então, visando realmente contribuir com essa formação. Um dos módulos é justamente sobre os policiais penais, né? Visando justamente trazer, como você falou, né? O papel deles na promoção da saúde. Queria que você compartilhasse um pouco mais sobre isso, assim, a sua percepção de qual o papel do policial penal nessa promoção da saúde. Eu vejo a importância do policial penal no momento que ele é este canal de comunicação do interno com a sociedade. Porque eles estão aqui, nós vamos, a nossa folga, desfrutamos dos mais diversos ambientes, dos mais diversos comportamentos, e eu acho que isso aí influencia diretamente na saúde deles, porque nós também temos que nos cuidar, temos que fazer os nossos exames, temos que nos prevenir para não pegarmos uma gripe, uma doença infecto-contagiosa que de alguma forma ela vai afetar diretamente a saúde das internas. Na época do Covid, por exemplo,
Eu sabia que eu tinha que me resguardar não só com relação à minha família, mas com relação ao meu trabalho, porque eu sabia que se eu viesse com Covid para cá, as internas iriam ficar doentes também. Então, foi uma forma de perceber melhor, inclusive eu vi esse módulo, eu li, né, sobre a importância do policial penal como um agente disseminador tanto da doença quanto da saúde entre os internos. O papel que ele deve ter. E como foi para você também, enquanto policial penal, né, ter acesso ao curso? Qual foi a sua percepção, assim, o que é que você achou? Eu achei muito interessante, porque assim, foi uma forma de despertar esse autocuidado na gente, porque nem sempre nós visibilizamos essa perspectiva, né? Porque nós já nos cuidamos, mas nós nos cuidamos o cuidado de si, o meu cuidado, não quero adoecer. Mas a partir do momento que eu tive contato com esse material, me despertou para essa perspectiva que me cuidar também é cuidar do outro, principalmente com as pessoas privadas de liberdade, que são as pessoas que eu estou lidando no dia a dia, que estão mais vulneráveis. Por exemplo, quem estava aqui dentro não tinha anticorpos, não tinha imunidade nenhuma contra o Covid. E aí nós tínhamos que nos cuidar cada vez mais nessa época. Foi uma época bem intensa, inclusive. Sim, pensando na saúde. Para todos. E mais, no nosso caso, assim, foi mais sobrecarregado ainda porque era a saúde de toda a população carcerária. Pelo menos eu vi nessa perspectiva. E no seu dia a dia, enquanto as internas estavam tendo acesso, né, ao curso, você percebia mudanças no comportamento, comentários? Porque às vezes a gente consegue perceber, né, assim, esses efeitos através de conversas. Você teve retornos nesse sentido? Você consegue perceber impactos ou mudanças de comportamento? Se quiser compartilhar relatos também, fique à vontade. Olha, eu percebi sim, eu percebi que na época que elas faziam o AvaSUS, o curso especificamente em questão, elas mudaram o comportamento para uma forma positiva, elas estavam mais disciplinadas. Primeiramente, tinha a questão da remissão, mas era algo que ia além da remissão, porque era educativo. Então, elas se interessavam em se cuidar também. Então, elas mostravam esse interesse quando elas pesquisavam, quando elas viam sobre doenças ISTs. Quando elas viam sobre ISTs, isso despertava a questão do autocuidado nelas, né? Aí elas questionavam bastante. Dona Cris, isso aqui transmite, isso aqui não transmite? E aí nós íamos orientando no cotidiano, porque tem a questão das relações entre elas e tudo mais. Então, eu percebi que despertou bastante essa questão do autocuidado. E também do conhecimento. Foi uma seara que foi além da remissão, foi além do conhecimento para o autocuidado, ia para a educação, para as redações delas, né? Porque nós temos outros projetos, nós participamos de concursos de redação também, e esse material ele também agregava conhecimento, agregava fundamento às redações que elas faziam, aos textos que elas escreviam também. Então você percebeu que realmente esse conhecimento ele foi para não só, né, serviu para a própria formação delas, mas elas também puderam compartilhar. Elas puderam compartilhar em rede esse conhecimento. Para finalizar, Cris, como que você vê a importância de mais ações, né, que visam justamente contribuir com a formação, né, com a educação e com a promoção em saúde, especificamente pensando no sistema prisional? Primeiramente, o sistema prisional atualmente, nós temos que ver não mais como aquela forma punitiva, há uma nova vertente, que é a questão educacional, né? A questão da ressocialização. E em cima disso, esses cursos eles promovem a ressocialização, a educação, e também isso vai refletir na disciplina delas, no interesse. Então, é toda uma rede de conhecimentos que está voltada, que a penitenciária deixou de ser unicamente o lugar de punição, mas é uma forma de dar uma segunda chance, né? Uma forma de ela pensar, vou fazer diferente, porque aqui eu estou tendo oportunidade, eu estou tendo novos olhares. Então, acho muito importante esse tipo de conhecimento na penitenciária, porque elas passaram um dia dentro de uma cela, sem fazer nada, absolutamente nada. É assim, muito sufocante mesmo.
toda hora elas ficam pedindo, ai, dona Cris, eu sou chefe da equipe hoje em dia. Elas ficam pedindo, ai, não tem oportunidade para mim, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso sair dessa cela. Porque o fato de elas passarem muito tempo trancadas, não terem o que fazer, ele faz com que elas fiquem também mais perturbadas, aumente, né, as ansiedades, os transtornos mentais, as idas ao psiquiatra, as medicações, as brigas e por aí vai, é toda uma rede de coisas. Então eu acho que elas tendo o que fazer, elas tendo cada vez mais projetos educacionais, cursos, então elas ocupando a mente, isso vai refletir como um todo no sistema penitenciário. A importância de estar promovendo cada vez mais esse debate. É tudo interligado. Cris, muito obrigada pela sua participação. E o videocast Resistências fica por aqui. Até a próxima!